Você tem esperança? Tem fé? Essas perguntas se deparam com a gente no nosso cotidiano. As pessoas perguntam se temos esperança, se o nosso time de futebol vai ganhar, se nós temos fé em conseguir aquela vaga sonhada no emprego e até mesmo, e por que não, se temos fé em Deus. Bem, boa noite. Aqui estamos em uma abordagem em que vamos abordar o aspecto da fé e a esperança. Essa fé que permeia, mesmo que não admitamos e que não percebamos, que permeia as nossas atitudes em todas as coisas. Ela se mistura, o próprio significado se mistura com a esperança. Fé porque a gente acredita em alguma coisa, qualquer que seja. Esperança porque a gente acredita que possamos conseguir aquilo que acreditamos. E a esperança é justamente o que nos move para continuar lutando em todos os campos, desde o campo religioso ao campo social, econômico, ideológico, de todas as formas. A esperança é a mola propulsora, é a motivação que não nos faz desistir. Mas o que é a esperança? Bem, se nós formos olhar o significado dela, a gente vai ver que é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É uma confiança em uma coisa boa. Então a gente tem esse sentimento que é inato da própria natureza humana, que ele se acha capaz de realizar aquilo que ele almeja. Quer seja do campo de vista materialista, o emprego, a posição social, a fortuna. Não é à toa que quantos milhões lotam todos os dias ou todas as semanas as casas lotéricas ou até mesmo as bancas de jogo do bicho. Porque tem esperança de que um dia aquela sorte vá lhe visitar. E isso faz com que, mesmo com todos os reveses, ou seja, de não ter sido contemplados, ele continue apostando, porque ele tem esperança de que vai conseguir. E quando é que nós temos essa esperança? Bem, disse que quando nós só temos essa esperança quando ela tem algum fundamento dentro de uma realidade, ou baseado em algo difícil, mas que não é impossível de ser alcançado, vivido, e que nos estimula ao esforço que vemos, ou melhor, que empreendemos, para que seja concretizada as nossas expectativas. Mas olhe bem, quando a gente coloca que ela é fundamentada dentro de uma realidade ou baseada em algo difícil, mas a gente entende que nada é impossível. Até mesmo aquelas existe ao longo da história, e até de uma certa forma ficcionista, as pessoas imaginam, e os relatos fictícios da literatura, da cinematografia, imagina que até mesmo vencer a morte, e a morte física não é algo impossível. Tanto é que dentro desses relatos há aquela busca do elixir da vida eterna. Tem pessoas que se apegam a essa capacidade possível de que pode ficar eternamente jovem, esquecendo-se que você está transitoriamente habitando um corpo que tem um prazo de validade, que é perecível, que é o nosso corpo humano. E chega um determinado momento, como a máquina que ele é, como toda máquina que é, ele vai se desgastando, você vai trocando algumas peças quando possível, mas você não troca o coração da máquina, ou você não troca o coração do motor dessa máquina. Você pode até trocá-lo por outro momentaneamente, mas os demais componentes não há como você trocar todos, a não ser que você trocasse toda a máquina. Bem, aí quando a gente diz trocar toda a máquina, a gente adentra no aspecto espírita, que nós trocamos a máquina, o nosso corpo,
quando reencarnamos. Mas aí já é uma outra história. Mas olhe bem, quando é que nós temos esperança? Quando ele diz, quando é fundamentada. Quer dizer, e aí você vai começar a entender que a esperança dela não é uma coisa que a gente simplesmente diz, eu vou conseguir. A gente diz assim, você vai conseguir com base em quê? É o que a gente se pergunta. Mas tem um outro aspecto, é que para termos esperança, é preciso que acreditemos em algo. É preciso que entendamos que aquilo é possível com base em uma premissa. E essa premissa é o que a gente chama, que nos permite crer, é o que a gente chama de fé. Mas a fé não é uma coisa simplesmente dizer, ó, eu acredito e pronto, está feito, eu vou conseguir. Não é à toa que Kardec, quando ele estabeleceu o próprio conceito de fé dentro do aspecto religioso, ele disse que a fé é algo que tem que ser sustentada. E ela tem que ser sustentada pela razão, como ele disse, sustentada com base na ciência, a razão. Ela tem que ter um mínimo de razoabilidade que possa ser confrontada em qualquer realidade. E aí, ter fé, como ele diz, quando a gente tem fé, a gente tem uma atitude que é contrária a qualquer dúvida. Eu tenho fé, então não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Mas para isso é preciso que eu tenha uma base, que eu tenha um fundamento, que eu tenha uma razão para que eu tenha certezas que não é, porque a fé ela não cabe dúvida. Que eu tenha certeza de que aquilo existe, que aquilo está ali, independente da situação em que eu esteja vivendo. E aí a gente entende por que a fé, a verdadeira fé, é aquela que se confronta, como ele diz, com a ciência. A gente acrescenta, poderia modificar o termo ciência, que confronta com a razão em todas as épocas da história, ou seja, também em todas as situações vividas. E a gente ainda entende que essa fé, ela tem que ter essa base, e ela tendo essa base, essa razão, ela tem que ter um porquê. Então a gente sempre se pergunta, eu tenho fé por quê? Eu acredito por quê? O que é, por exemplo, a fé em Deus? Por que é que eu acredito em Deus? Bem, aí a gente parte daquele pressuposto do Livro dos Espíritos, quando ele diz o que é Deus, a primeira pergunta, número 1. E ele diz, Deus é o princípio de todas as coisas, é a inteligência suprema, é o Criador incriado, ou seja, é a base de tudo na vida. Mas a gente diz, por que isso? Do nosso ponto de vista, eu digo, porque eu não fiz o ar, eu não fiz as estrelas, eu não criei os animais, eu não me criei. Bem, se não fui eu, se não foi nenhum dos experimentos, dos inventos que eu criei, inventei as máquinas, então foi alguma coisa superior a isso, que eu chamo de Deus, ou podemos chamar de qualquer outra coisa, mas é algo que me leva à razão de que as coisas existem porque alguém criou. Então é como ele é a causa de tudo. Mas ele sendo Deus, e aí é por isso que entra o aspecto da razão, ele sendo Deus, então ele é uma causa incriada, porque se algo ou alguém tivesse criado, esse alguém ou algo é que seria Deus. Então a gente percebe que essa fé, eu creio em Deus, ela não é, além de ter um instinto, porque todos nós trazemos a crença em algo, ela nos traz os fundamentos da razão, da razoabilidade. Eu creio porque, por isso e por isso. Então eu vou encontrando as razões e por isso que ele diz, em qualquer período da história, essa crença, essa fé, esse eu acredito, se sustenta. Porque eu posso confrontar em qualquer período, em qualquer situação. Se algo é o imponderável porque escapa às minhas ações, dentro das minhas limitações, que eu imagino que sejam infinitas, mas eu percebo que algo além desse infinito que eu imagino ser,
foi gerado, então esse algo eu transfiro, eu denomino de Deus, ou de inteligência suprema, ou de causa de todas as causas, enfim. É isso que me faz sustentar ter a crença. E aí, como é que estabelece essa relação fé e esperança? Bem, se eu acredito que exista algo além de mim, algo que me antecedeu, então eu sou criação desse algo. Então, se eu sou criação desse algo, eu posso chegar, eu tenho as particularidades, eu tenho a herança, o DNA dele, porque eu sou fruto dessa criação. E eu sendo fruto dessa criação, eu tenho a expectativa de que venha aparecer, eu pareça com ele. E aí o que é que faz? Como eu tenho essa expectativa de que venha aparecer ou já apareça com ele, eu vou fazer de tudo para cada vez mais me parecer com ele. O que é que eu estou querendo dizer? Isso é aquilo que Jesus diz: vós sois deuses, sejam perfeitos como é o Pai. Ou seja, quanto mais eu puder realizar das minhas atitudes, eu vou estar cada vez mais parecendo com ele. Isso me move a esse esforço contínuo de, bem, se ele é perfeito, se ele é justo, se ele é bondoso, é a suprema amorosidade, eu vou fazer de tudo, quanto mais para me parecer com ele, eu vou procurar fazer aquilo que ele realizou. Então, eu vou procurar me realizar no amor, vou procurar me realizar na bondade, vou procurar me realizar na justiça, vou procurar me realizar na perfeição. E para isso, eu vou fazer o máximo que eu puder, vou persistir nesse esforço contínuo de aperfeiçoamento, para também ser igual a ele. Não ser ele, mas ser o máximo que eu puder ele. E aí a gente entende por que é que a fé e a esperança nos move para o aperfeiçoamento. Porque o interessante é que fé e esperanças, elas caminham intrinsecamente ligadas, porque elas são a base de sustentação do progresso. Porque é essa busca do aperfeiçoamento, por isso é a base de sustentação do progresso, que me faz buscar todos os estímulos e todos os mecanismos para me melhorar. Quer seja extraindo de mim o máximo do meu potencial, dentro e descobrindo cada vez mais novas possibilidades, mas também buscando o concurso de outros. São outros meios da natureza, do meu semelhante, de todas as possibilidades que a vida me oferece, para que eu exerça as minhas potencialidades e cada vez mais me aperfeiçoe. Essa é a base de sustentação do progresso. É a base de sustentação da evolução. Porque você é movido por uma satisfação, não revolta, mas uma satisfação pelo que já realizou e ainda não pôde realizar. Porque quando você vai buscar uma realização, você vai concretizar uma expectativa de melhoria, é porque aquele status quo que você já vive já não lhe satisfaz. Já lhe causa insatisfação. Você diz, não, essa etapa já está esgotada. Eu já fiz tudo que eu podia fazer nela. Mas aí você tem a expectativa de, o que é que eu posso me melhorar mais? O que é que eu posso fazer mais, além do que eu já fiz? Porque o que eu já fiz já não me satisfaz. Não me revolta, não. É que já não me satisfaz, porque eu sei que eu posso continuar mais. E aí onde é que entra a razão? Eu digo, olha, a razão entra no sentido de que se eu pude chegar até aqui, é porque eu tive capacidade de realização. Se eu pude chegar até aqui, é porque eu estava num estágio atrasado do meu estágio atual. Ora, se eu estava num estágio atrasado
cheguei ao estágio atual, por que eu não posso chegar a um estágio mais adiante? Então eu começo a criar uma expectativa futura. Eu posso chegar mais. Eu tenho convicção de que eu posso. Se eu pude chegar até aqui, eu tenho convicção que eu posso chegar até lá. Aí eu começo a criar essa expectativa. Mas eu só crio essa expectativa porque eu acredito que eu possa realizá-la. Eu acredito que eu possa concretizar essa expectativa. E aí onde é que entra, por isso que os dois termos se confundem, mas eles estão intrinsecamente ligados. E onde é que entra a esperança? É de que eu vou conseguir. Que eu, da mesma forma, já que eu acredito que eu possa fazer, eu tenho essa esperança dentro da minha crença, da minha capacidade de que eu posso conseguir. E aí quando se juntam essas duas situações, esses dois sentimentos, nos dá forças para as realizações. E aí a gente começa a trabalhar de uma forma persistente, com todos os elementos que já utilizou, mas buscando novas formas de realizações. Aí é que está o progresso. Aí é que fez com que o homem saísse da idade das pedras, da idade do fogo, para a idade dos metais, para a realização das suas primeiras comunidades. E aí entra isso dentro do aspecto da materialidade, que são as suas possibilidades físicas. Mas aí ao mesmo tempo vem, e aí tem uma outra coisa também, porque o progresso físico, o progresso material, ele caminha, não sempre lado a lado, mas ele caminha concomitantemente com o progresso moral. Não ao mesmo tempo, que eu digo concomitantemente, porque um vai puxando o outro. Então, quando ele começa a fazer suas realizações materiais, ele melhorou sua forma de vida, sua habitação, sua infraestrutura urbana, ele diz, por que eu não posso fazer a mesma coisa na minha vivência, no meu cotidiano, no meu relacionamento com as pessoas? Aí entra o aspecto das leis, da lei de sociedade, as leis de convívio, que permite uma melhor convivência. Também resultado daquela criação de uma expectativa, de que será que eu posso fazer isso, já que eu fiz até agora? E ao mesmo tempo da crença de que pode ser feito aquilo que ele almeja conquistar. É uma coisa interessante que quando a gente diz que quando nós cremos, e você crê com sustentabilidade do ponto de vista da razão, você supera todas aquelas dúvidas. Você pode até dizer, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu lembro bem quando eu cito isso nessa questão da fé, não daquela fé cega, mas a fé bem raciocinada, Thomas Edison. Eu costumava falar que era 570, na verdade são 1070, um pouco, os números não são precisos, mas são mais de 1000 tentativas que ele fez para descobrir a lâmpada. Não porque ele dizia, olha, eu sei que é lâmpada, eu vou inventar a lâmpada. Não foi assim. Ele foi fazendo cálculos matemáticos, ele foi usando experimentos, e aqueles experimentos que não davam certo, ele não considerava como erro. Ele dizia, isso aqui está me mostrando que eu já não devo mais repetir a experiência, porque ela não deu certo. Então ele considerava não acertos, não errados. Não algo que deu errado, mas algo que não deu certo ainda. E como ele fez, se eu pude fazer esses cálculos, então esse cálculo eu posso aperfeiçoar. De tanto ele persistir, ele foi aperfeiçoando e ele conseguiu criar a lâmpada. Mas não bastou apenas ele criar a lâmpada do ponto de vista da humanidade. Ele criou a lâmpada e outros, aproveitando a experiência que ele teve em criar a lâmpada, foi aperfeiçoando essa lâmpada. Então aquela lâmpada incandescente que ele criou, de repente foi virando uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada de fosfato, uma lâmpada de neon, de todas as formas. E dentro de cada uma dessas características foram se somando outras características, tudo fruto de um aperfeiçoamento de que você, ou seja, você, a humanidade em si, sempre descobre novas potencialidades com o que já realizou. E até do ponto de vista psicológico, mental, psicológico, a crença de que
se pode melhorar, dá resultados. Pra você ter ideia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 1980 vem estudando o poder da fé. Não aquela fé simplesmente do ponto de vista religioso, mas a fé de todas as formas das pessoas que acreditam de que pode se melhorar. E obviamente que por detrás dessa convicção que pode se melhorar, é que ela pode utilizar as forças que estão além das suas forças. E essa força além das suas forças, elas denominam de Deus. Então ela recorre a essa força além das suas forças, Deus, para conseguir energia suficiente para se melhorar. É o que a Organização Mundial da Saúde vem estudando e afirma que a fé, ela auxilia, isso já é uma convicção da OMS, isso aqui há 40 anos, 41 anos já, que auxilia na saúde física e mental e biológica do paciente, diminuindo-lhe os riscos de doenças cardiovasculares, respiratórias, enfim, de todas aquelas que vai minando o organismo físico. E por que essas pessoas têm essa fé? Porque elas no fundo, elas, como eu disse, é um sentimento inato, eu falei logo no início, mas elas têm a convicção de que pode ser feito algo mais. Quer dizer, se todos os... Aí a razão diz, se todos os recursos da medicina foram feitos até agora, mas se olhar essa mesma medicina para décadas atrás, ou séculos atrás, eu vou ver o quanto essa medicina já avançou. O quanto ela saiu do empirismo e hoje está com as mais diversas práticas e continua se aperfeiçoando. Quer dizer, a medicina ela não para, como a ciência como um todo ela não para. E aí, o que é que a razão diz? Bem, se a ciência como um todo, e aí no caso específico a medicina, ela já proporcionou esses resultados, por que não pode proporcionar mais? Se ela proporcionou esses resultados com o auxílio de vários aspectos da própria vida, da natureza em si, aquilo que imaginávamos até décadas atrás como o impossível acabou se realizando, e não apenas se realizou, continua cada vez mais se aperfeiçoando, por que não podemos ir mais além? Então, por que eu não posso buscar o concurso de outras forças que eu tenho a convicção de que exista, não sei como, mas eu tenho a convicção aí, a fé de que exista e que me pode trazer um alento, a esperança. E aí, o que é que muitas vezes acontece? Eu vou recorrer a esse imponderável Deus. É por isso que, para você ter fé e esperança, não é preciso você ter uma religião. É preciso você ter uma convicção. E aí agora do ponto de vista, porque a gente vê, por exemplo, fé, ela nos traz esperança, mas ela é sustentada por uma razão. Ela tem sempre o porquê. Porque eu creio, porque eu crio essa expectativa. E aí a gente entende por que é que quando Jesus esteve entre nós, ele não circunscrevia ao aspecto da realidade atual, onde a época. Ele mostrava sempre para todas as pessoas e criava nessas pessoas uma expectativa de que algo poderia melhorar, que aquela situação ali era momentânea, como tudo na vida é momentâneo, porque o melhor ainda estava por vir. Então ele criava essa expectativa, e criando essa expectativa você cria a esperança. Mas não apenas, e é o interessante que ele não apenas criava, e aí entra o aspecto da razão, ele não apenas criava a esperança e a expectativa de uma vida melhor. Ele dizia, em outras palavras, o reino do amanhã, o reino dos céus, é um reino de bondade, de tranquilidade, de equilíbrio, de amorosidade, onde não haveria as injustiças. Isso ele está criando uma expectativa. Ele está permitindo que as pessoas vislumbrassem o amanhã. Então, um reino de esperança, um reino de felicidade.
um reino de bondade, de justiça, de amorosidade. Toda essa expectativa nos foi estimulada, porque criou-se, então ficamos anelando esse reino dos céus. Mas ele não apenas criou essa expectativa, ele nos deu condições de acreditarmos a fé que essa expectativa poderia e pode ser concretizada. Ele diz: faça a tua parte, utilize as possibilidades que vocês dispõem, exercitem as potencialidades que vocês têm, e eu vou estar te ajudando. Faça a tua parte que o Senhor vai te ajudar. Quando você diz isso, exercite suas possibilidades e faça aflorar suas potencialidades para que elas também venham a se transformar em possibilidades. Ele começa a nos criar a esperança. E aí o que é que vinha e vem na mente de cada um? Eu vou exercitar o que? Eu vou fazer tudo o que eu posso fazer. Porque eu fazendo tudo o que eu posso fazer, eu vou estar criando condições para alcançar esse reino tão almejado, essa minha expectativa. E aí não é à toa que Joana de Ângeles, quando ela se refere a Jesus, ele diz o psicólogo dos psicólogos, o maior psicólogo que os homens, já que nós espíritos aqui conhecemos. É o nosso referencial. Porque ele nos estimulou a autoestima, a autoconfiança. Não a arrogância, mas a autoconfiança de que podemos fazer algo. E, ao mesmo tempo, a autoestima, porque ele diz: o que você puder fazer, não importa o tamanho que seja aquilo que é o que você pode fazer. Para que não houvesse a discriminação, para que não houvesse a soberbia de alguns em relação a outros. Em relação a outros que puderam ou que podem realizar menos. Mas ele diz: é o que você pode fazer. Então faça a tua parte, faça tudo o que você sabe fazer, que você pode fazer. Não importa o que o outro faça, mas é o que você pode fazer. E eu vou estar sempre te ajudando. E aí ele criou essa esperança, essa fé de que nós podemos fazer, e criou a esperança de que nós podemos conseguir. Eu posso fazer, logo eu posso conseguir, eu posso realizar. E aí começou, isso foi se aperfeiçoando, esse entendimento foi se ampliando, e passamos a entender que, e aí o Espiritismo ele veio aclarar isso de uma forma mais ampla, descortinando tudo isso, o porquê dessa esperança, o porquê dessa fé, quando vimos a entender que se eu cheguei ao presente, hoje em qualquer época da humanidade, o hoje, o presente, é porque eu tive um ontem, um passado. Mas o hoje, no nascer do novo dia, ele passa a ser passado. Ou seja, o hoje, a partir de hoje, você vislumbra o amanhã, o futuro. E aí você começa a exercitar a razão, mas se no passado eu era ruim, e hoje eu sou menos ruim, amanhã eu posso ser bom. Então você cria essa esperança, você cria essa expectativa, você cria essa esperança. E o que é a esperança? Qual é o resultado da esperança? É o ânimo, é a satisfação, é o estímulo de você trabalhar. É a esperança que nos move para o progresso. Primeiro você crê, depois você acredita naquilo que você crê, e dessa crença você realiza. E quando você realiza, você diz: eu posso realizar melhor ainda do que o que eu já realizei. E aí você é estimulado ao progresso. E aí começamos a entender o ontem, o hoje e o amanhã. Em outras palavras, começamos a entender o anterior do meu presente, o ontem, e eu vou entender o pós-terior, o amanhã. E dentro do meu aspecto físico, e aí entra o estudo espírita, a minha vida.
Se minha vida é limitada a um determinado número de anos, então teve algo antes dessa vida, antes dessa limitação física, orgânica. Mas era a vida. Bem, se houve o antes dessa vida orgânica, mas essa vida orgânica ela tem um prazo de validade, quer dizer que tem o posterior dessa vida orgânica, o espírito, já que é a ausência da matéria, é o espírito, ou a alma, ou energia, ou fluido, dê o nome que a gente quiser, desde que seja do nosso entendimento. É algo que está além da minha materialidade. Então, antes desse meu estado físico, e aí a gente agora pode dizer, antes do meu estado de espírito encarnado, tinha um outro estado que não era o da encarnação, porque não era material, porque esse material ele tem um prazo de 0 a 100, de 0 a 110, sei lá. Então, havia algo, ou há algo. Bem, se há algo antes, há algo depois, porque também há esse prazo de validade. Aí começamos a entender o que nos leva a vislumbrar o aspecto das reencarnações, da vida espiritual. E aí, dentro desse aspecto, a gente diz, mas se eu passo toda a minha vida de encarnado me aperfeiçoando para conquistar o amanhã, para me melhorar do amanhã, eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção, essa fé, esse amanhã ele não pode simplesmente se restringir a 100 anos, a 110 anos, que seria o limite da minha vida orgânica. Ele deve ir mais além, porque senão não teria sentido, aí entra a razão. E aí eu digo, então só pode ser que essas realizações elas continuem num outro aspecto, na vida espiritual. E aí começamos a entender porque em todos os aspectos da vida buscamos sempre o aperfeiçoamento, buscamos sempre a realização. E aí começamos a saber por que é que temos fé, por que é que somos movidos pela esperança. Olhe bem, quando a gente vê no Livro dos Espíritos, capítulo 8 da Lei do Progresso, e a gente vê na pergunta 779, ele diz: a força para progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Quer dizer, ninguém me ensina a ter fé. Eu posso até aprender a raciocinar sobre a fé. Mas ninguém me ensina a acreditar. Eu acredito ou não acredito. É uma coisa inata. Aí ele diz, aí ele responde, porque quer dizer, o progresso, a necessidade de evoluir, ninguém me ensina. As necessidades me fazem buscar essa evolução. Então a necessidade de eu ter um amanhã me faz ter esperança. E como a gente diz, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de estar num estado que não é satisfatório. Então, eu quero o porvir, o amanhã, melhor do que hoje. Então, isso vai me mover para eu criar as condições para que quando esse amanhã chegar e eu vá vivenciá-lo, seja em melhores condições. E aí a resposta de Kardec nessa pergunta 779, ele diz: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Aquilo que eu disse, elas caminham concomitantemente, o progresso moral e material, espiritual, eles caminham concomitantemente, mas não necessariamente concomitantemente nas suas estruturas, mas não necessariamente ao mesmo tempo, iguais, em períodos iguais. Por quê? Porque nem todos progridem simultaneamente, ou seja, nem todas as realizações da evolução, do progresso, elas acontecem de forma simultânea, elas acontecem. Às vezes o progresso material avança muito mais do que o progresso moral, em determinado momento o progresso moral avança mais do que o material. Vai depender das circunstâncias. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por que os mais adiantados auxiliam o progresso do outro? Porque ele está inserido na mesma realidade, em situações diferentes.
Por quê? Porque ele diz, olha, eu quero estar num mundo melhor. E eu quero estar num mundo melhor não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista das minhas relações sociais. E como é que eu posso me melhorar? Eu vou utilizando o que eu já aprendi para a melhoria de tudo que está ao meu redor. Ou seja, do ambiente também no qual eu estou inserido. E aí está a razão porque cientistas, pesquisadores de uma forma geral, eles dedicam parte de suas vidas, ou às vezes até um período de vida encarnado todo, para o bem-estar. Não é só para o bem-estar do outro, é para o bem-estar de si, que consequentemente passa a ser o bem-estar do outro. E aí ele continua dentro dessa explicação desse estímulo que é o progresso, que é consequência do sentimento de fé, da crença e da esperança. Quando ele diz, dentro da pergunta 780, item A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ele diz, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí a gente observa por quê. Primeiro, ele escolhe como é que eu quero viver. Eu quero viver bem. Mas para eu viver bem, eu tenho que criar as estruturas como um todo para que eu possa viver bem. Mas para que eu possa viver bem dessa estrutura que eu quero criar, eu tenho que melhorar toda a minha circunvizinhança, que inclui o próximo. Então eu tenho também que dar condições ao próximo. Se eu avancei mais e eu quero estar bem, eu vou criar as possibilidades para que o outro esteja bem, para que eu esteja bem. Por isso que quando logo na minha abordagem inicial, eu disse que esse sentimento de bem-estar, de necessidade do bem-estar, nos move em todos os aspectos, mesmo que muitas vezes não percebamos que estamos melhorando. Às vezes pensamos que estamos melhorando unicamente a nós, mas cada vez que eu me melhoro, qualquer que seja a atitude, eu melhoro a minha circunvizinhança, que é os aspectos ambientais, mas também os aspectos que é o próximo. Porque eu estou melhorando as minhas relações, o meu convívio, de todas as formas. Aí eu pulo para a pergunta 785, que ele diz, mas qual é o grande obstáculo para essa situação? Ele diz, o egoísmo e o orgulho. Porque nada que a gente faz, quer seja do ponto de vista material ou moral, ele não deixa, tudo que a gente faz tem um impacto. Tudo que a gente faz tem um resultado. Então, se eu faço algo de errado ou equivocado, o resultado vai ser mais ou menos equivalente. E vai refletir em mim, porque eu vou estar inserido nessa mesma situação. Então, quando eu penso unicamente em mim, eu digo, não, eu vou fazer uma coisa para me melhorar, eu vou causar algum tipo de reação, que depois não vai ser benéfica, porque não vai melhorar o ambiente em que eu esteja, quer seja nas relações sociais, quer seja do ponto de vista da materialidade. Então ele diz, o egoísmo, o orgulho, porque você age como se você estivesse a parte da sociedade. E você não está a parte da sociedade porque você está inserida nela, você é parte integrante dela. E aí a gente diz, por que é que o progresso não é algo individual? Porque tudo que você faz para progredir reflete nos demais. E você só progride quando você utiliza os elementos ao seu redor. Que esses elementos ao seu redor também significam o próximo, o concurso da sabedoria do próximo, da experiência do próximo, da vivência do próximo. Então, enfim, todas essas peculiaridades, essas nuances que fazem com que progridamos. A gente pula nesse aspecto, para entender um pouquinho mais, já para a parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo, não, ou melhor, a parte 3 a parte 4 do Livro dos Espíritos, do capítulo das esperanças e consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Aí quando ele fala felicidade e infelicidades relativas.
Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Quer dizer, nós construímos dentro daquilo e nós colhemos os resultados. Mas lembra que eu falei no início que nós buscamos cada vez mais uma perfeição, uma melhoria, uma felicidade, porque queremos o melhor e a gente quer o melhor para nós e, consequentemente, o melhor e querendo o melhor para nós, a gente tem que criar também as condições para que seja melhor para o próximo, aquele próximo que a gente ama, e à medida que esse amor vai se dilatando, a gente vai buscando essa melhoria para o próximo mais próximo, ao próximo mais distante. Tanto que ele diz, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade ou felicidade. Praticando a lei de Deus, há muito mais se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O que é que ele quer dizer com isso? Na nossa existência atual, a gente alcança a felicidade dentro das possibilidades que nós soubermos utilizar. E utilizando essas possibilidades, vai descobrindo as potencialidades que vai nos proporcionar condições melhores melhores das que as vivemos até agora. Tanto é que na pergunta 922, dentro desse mesmo capítulo, ele continua. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro, e haverá, contudo, alguma soma de infelicidade comum a todos os homens. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O interessante é que, quando a gente observa nesse aspecto aí, a gente vê que, quando ele diz com relação à posse do necessário, é que não há, aí fala o egoísmo, não há como você estar como se fosse numa ilha cercada de infelicidades. Porque você estando numa ilha cercada de infelicidades, ou seja, você não permite o necessário ao outro, porque você tem muito mais do que o necessário, você cria a própria infelicidade ao seu redor. Então você não consegue ser feliz. Mas aí ele entra nesse mesmo aspecto, ele diz que, do ponto de vista, quando você percebe isso, aí entra o ponto de vista moral, é a consciência do que você realizou o melhor que você podia. E aí você passa a vislumbrar o futuro, a ter a fé no futuro. Observe que em todos esses aspectos, ele está sempre falando do ponto de vista da esperança, de que dias melhores virão. Tanto que, pulando para o capítulo 2, já na parte 4 desse mesmo estudo do Livro dos Espíritos, ele diz o nada e a vida inteira. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E a resposta é bem seca, bem direta. Porque o nada não existe. Se o nada existisse, não haveria esperança, não haveria o futuro, não haveria o progresso. Porque você vai dizer o quê? Ora, se não existe nada além da fronteira do hoje, por que eu vou me preocupar com o que não existe? Então não haveria a expectativa, não haveria a crença de que você pode se melhorar. Você disse, não, para mim aqui está bom. Se não tem mais nada além disso, para que eu vou me esforçar? E aí, ao mesmo tempo, vem aquela coisa, mas o que é que tem depois disso que eu acho? É por isso que o nada não existe. Quer dizer, se eu digo que acaba aqui no hoje, que muita gente diz assim, o futuro não existe. Bem, se não existe no futuro, o que é que é depois do hoje? O que é depois do presente? Aí entra aquela coisa de alguma coisa deve haver no futuro. Se não existir, e o presente, se existiu ontem, que ontem eu já vivi, mas o que é que existia antes do ontem? Alguma coisa que eu não consigo vislumbrar, mas alguma coisa aconteceu. Da mesma forma, eu não consigo entender, se eu não tiver essa expectativa, se eu não criar essa expectativa de que algo pode ser feito melhor do que o que já foi feito, algo existe em relação ao amanhã.
É por isso que ele diz, por que, que a gente tem horror a esse vazio do nada? Porque o nada simplesmente não existe. E ele diz, na pergunta 961, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Essa pergunta é interessante porque a gente ainda, mesmo sabendo que o amanhã é uma expectativa, a gente diz a dúvida nos céticos, porque a gente fica assim, será que existe? Será que não existe? Essa é a dúvida do cético, que não leva a nada. O temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. O que é que nos faz prever o amanhã? A realização do hoje. Se eu crio a expectativa da existência do amanhã, a minha crença que a vida, o amanhã sempre vem, ou seja, o futuro, ele se transforma em presente. O que é que me leva a crer que esse futuro vai ser melhor? A partir das minhas realizações no presente. Então eu quero, a minha fé, a minha vontade, eu quero colher as minhas realizações do presente. A minha esperança é que eu vá colher isso no amanhã, no futuro. Então, para isso, juntando essas duas, essa vontade, essa expectativa, eu vou trabalhar bem no presente. Eu vou fazer o melhor que eu possa no presente. Porque eu tenho a expectativa, a esperança de que eu vá viver o futuro e vá colher esse futuro. Vá colher os resultados nesse futuro que serão os resultados do que eu estiver fazendo hoje. Por isso que a esperança e a fé são molas, as duas juntas, são molas propulsoras do progresso. São esses dois sentimentos bem racionalizados, bem entendidos, bem utilizados, que nos fazem, que nos fizeram sair da materialidade grosseira, da nossa ancestralidade, para o estágio atual, e que, através dessa expectativa pelas nossas realizações e a certeza de que podemos fazer mais, vislumbramos o estágio futuro. O objetivo de cada um de nós é atingirmos o reino dos céus. Mas como disse Jesus, esse reino dos céus está dentro de cada um. E ele é construído por cada um. E a gente o constrói através das nossas atitudes que realizamos sempre no presente. E vamos colher os seus resultados no futuro. Uma boa noite, muito obrigado e que Jesus nos abençoe.